Bíblias, no livro de 2 Reis, capítulo de número 5. Segunda Reis, capítulo de número 5. Aleluia. O texto diz o seguinte: Naamã, comandante do exército do rei da Síria, era grande homem diante do seu senhor e de muito conceito, porque por meio dele o Senhor tinha dado a vitória à Síria. Ele era herói de guerra, porém sofria de lepra. Tropas saíram da Síria e da terra de Israel, levaram cativa uma menina, que ficou a serviço da mulher de Naamã. Um dia a menina disse à sua senhora: quem dera o meu senhor estivesse na presença do profeta que está em Samaria, ele o curaria da sua lepra. Então Naamã foi contar isso ao seu senhor, dizendo: assim e assim falou a jovem que é da terra de Israel. O rei da Síria respondeu: vá, eu enviarei uma carta ao rei de Israel. Então Naamã partiu e levou consigo 340 quilos de prata, 72 quilos de ouro e 10 mudas de roupa. Levou também ao rei de Israel a carta que dizia: tão logo esta carta chegar a você, saiba que eu lhe enviei Naamã, o meu servo, para que você o cure da sua lepra. Amém? Glória a Deus. Meus irmãos, a passagem que nós estamos trabalhando hoje aqui, de 2 Reis, capítulo de número 5, vai contar a história de um personagem específico. Essa é a história de Naamã. E quem era Naamã? O texto diz que Naamã era um comandante de exército. Mas não somente isso, Naamã era conceituado. Naamã era visto como alguém de honra, era visto como alguém que tinha capacidade, era visto como alguém que destruiu reinos, era visto como alguém que conquistou territórios, era visto como alguém que tinha capacidade de liderança, era visto como alguém que era bem quisto na frente dos outros. Era uma pessoa que ela tinha uma boa capacidade de oratória, de governar, de comandar, de instruir, de dirigir, de fazer, de conquistar as coisas. Não somente isso, Naamã era um rapaz tão especial que ele servia diretamente ao rei e era de confiança do próprio rei. Só que aí o texto, ainda no verso 1, vai dizer que Naamã tinha todas estas qualidades, mas ele tinha uma doença, que era a doença de lepra. Então vejam só, Naamã é como algum de nós aqui. Às vezes as pessoas podem olhar exteriormente para cada um de nós e pensar coisa A, pensar coisa B, talvez pensar que você está bem, talvez pensar que você está mal, talvez pensar que tudo está tranquilo, mas a nossa doença não é exterior, a nossa doença é interior. A nossa doença está em cada um de nós, e é neste ponto que Jesus quer chegar nas nossas vidas. Ele quer chegar nas nossas vidas para curar a doença. Não é que as pessoas ao redor veem, mas é a doença que só você sabe que está sentindo. É a doença que te perturba, porque não importava se ele era bem conceituado, bem visto, bem querido pelas pessoas, ele ainda estava condenado à morte. Porque não importava o que as pessoas achavam, ele ainda iria sofrer a morte. Ele ainda estava condenado, ele ainda sabia o peso que ele carregava, ele ainda sentia a solidão de não poder chegar perto das pessoas, porque senão elas seriam contaminadas. Ele sabia que não importasse o que ele conquistasse na vida, cedo ele ia morrer. E para ele talvez não tinha mais escapatória. Só que aí há uma mudança na vida de Naamã. Certa menina é trazida, e essa menina fala: olha, essa menina da terra de Israel, olha, se Naamã fosse para a casa do profeta, que está lá em Samaria, certamente ele o curaria. E olha só, é uma menina que o texto nem sequer dá o nome dela. E às vezes a gente menospreza as pequenas coisas que nós temos, achando que Deus não é poderoso para fazer as coisas nas nossas vidas. Mas aqui é uma pequena menina que muda o trajeto da vida de Naamã. É uma pequena menina que fala: olha, tem um profeta que te cura. Olha, tem
caminho de salvação. Às vezes você vem para um culto como esse e diz: é só mais um culto, é só mais uma vez, não tem nada demais, é só mais uma garota. Mas Deus usa as pequenas coisas para construir coisas grandes. Deus usa aquilo que temos nas nossas mãos para cumprir a sua obra. Para Deus não existe instrumento que não é capaz de cumprir os seus planos. Aquela menina, ainda que seja pequena, ainda que não tenha nome, ainda que seja espólio de guerra, ela ainda é instrumento de Deus na vida de Naamã para levar ele à salvação. Ele ainda é instrumento de Deus na vida de Naamã para mostrar que tem caminho, para mostrar que tem solução, para mostrar que ele não está perdido, porque as pequenas coisas nas mãos de Deus, elas sempre cumprem os seus planos. E aí, meus irmãos, eu te pergunto, de quem estamos nos aproximando? Porque aquela garota era alguém que aproximou Naamã de Deus, e devemos nos aproximar daquelas pessoas que nos aproximam de Deus. É assim que Naamã ele consegue saber quem era o profeta, não importando a circunstância. Vejam só, a menina era de Israel, Naamã era da Síria, o profeta estava em Samaria, mas não importava a circunstância, local ou tempo, Deus ainda pode agir. Não importava as limitações geográficas, Deus poderia agir. Às vezes queremos botar empecilhos no poder de Deus, queremos botar empecilho no agir de Deus, dizer que Deus não pode agir desta maneira, dizer que é muito improvável, dizer que é muito difícil, dizer que não dá certo, dizer que não tem jeito, dizer que não tem solução. Mas Deus ele ainda trabalha com as pequenas coisas para realizar grandes planos. Deus ainda mostra o seu plano nas nossas vidas em todos os momentos, em todos os dias. E é através desta garota que Naamã sabe: olha, eu vou ter que ir até o profeta. Olha só, Naamã ele não somente ouviu falar, ele ouviu, ele entendeu e ele foi. Ouviu, entendeu e foi. Não bastava para Naamã somente ter ouvido a menina e falado: olha, deixa para lá. Certamente é só mais um culto, certamente é só mais uma garota qualquer, certamente é só mais um louco qualquer, certamente é só mais uma situação qualquer. Ele falou: não, eu vou dar credibilidade para esta palavra, eu vou dar crédito para esta palavra, eu vou entender. Se a menina falou que tem um profeta que atua, eu vou até lá. E aí o texto vai continuar. Naamã ele se dirige até o profeta que estava em Samaria, levando ouro, levando prata e levando roupas, achando talvez: olha, eu vou entregar para o rei, e o rei vai fazer com que o profeta me cure. E aí quando ele chega lá na terra de Samaria, o rei vassalo diz o seguinte: olha, é impossível um cara desse chegar até aqui, diz que tem lepra e ainda quer que eu mande alguém curar ele. Ou seja, o próprio rei disse: olha, é impossível, é impossível. Certamente o rei deles está contra mim, querendo achar situação para me incriminar. E às vezes, meus irmãos, a gente tem essa mesma tendência nas nossas vidas. A gente acredita: olha, a situação está tão difícil que só Deus pode estar contra mim. Olha, a situação está tão adversa que pode ser que talvez não tenha jeito nenhum, que Deus esteja contra mim, que todas as coisas estejam contra mim, que a natureza esteja contra mim, que o céu esteja contra mim, porque não tem solução. Só que aí tem uma diferença no meio do texto. Tem uma diferença no meio do texto. Porque lá no verso 8 vai dizer: mas quando Eliseu, e aí olha, Naamã ele falou que era chefe dos exércitos de guerra, que era homem bem visto, que era homem bem quisto. Lá no verso 8 ele vai dizer como? Mas quando Eliseu, homem de Deus, ouviu que o rei de Israel havia rasgado as suas roupas, mandou dizer ao rei: porque o Senhor rasgou as suas roupas? Deixe-o vir a mim, e ele saberá que há profeta em Israel. E o que é o profeta? O profeta é o representante de Deus perante os homens. Então aquele profeta dizia: olha, Deus ainda pode agir, Deus ainda pode fazer, Deus ainda pode curar. Olha, rei, tu pode ser rei, mas tu não manda em nada, porque há um só rei e um só Deus, e esse é o Deus que eu sigo. Então nós devemos ser representantes de Deus onde quer que nós venhamos a estar. Nós devemos
devemos ser aquele que fala: olha, rei, tu pode não conseguir, tu pode não saber o que fazer, mas eu conheço aquele que sabe, aquele que faz, aquele que entende, aquele que não erra, aquele que não falha, aquele que não se engana, aquele que não se esquece, aquele que não mente, aquele que está sempre conosco, aquele que é rocha firme no momento da angústia, aquele que não nos desampara em momento algum. E aí Eliseu, ele diz: olha, homem de Deus. E ele fala: manda vir até mim. Só que aí Naamã se decepciona, porque ele chega até lá, e aí ele fala: olha, provavelmente ele vai ficar de pé, vai orar por mim, e vai fazer todo um jogo. Mas não, Eliseu nem mesmo sai de casa, e fala: olha, diz para ele se banhar 7 vezes ali no rio, e ele vai ser curado. E aí Naamã falou: rapaz, 7 vezes no rio, esse cara só deve ser maluco. Só deve ser maluco. E aí o oficial dele fala: olha, Senhor, é uma coisa simples, vai lá e faz. E aí Naamã é curado. E às vezes, nós não gostamos das coisas simples. Não gostamos de saber: olha, continua sendo o mesmo segredo. O segredo do crente continua sendo o mesmo. A oração ainda é solução. A oração ainda é arma de guerra. A oração ainda traz resposta. A oração ainda chega ao trono da graça de Deus. A oração continua sendo o sentimento de entrega perante ao Senhor. A oração continua sendo a arma do crente contra o mundo. A oração continua sendo a base do crente no meio da dificuldade. A oração não perdeu efeito, não saiu de moda, não errou. Ainda continua sendo a mesma coisa, ainda continua sendo eficiente para atuar. Porque a oração do justo pode muito em seus efeitos. A oração ainda é nossa arma. A oração ainda é o nosso instrumento. E aí Naamã faz o simples, mas o simples que Deus manda ele fazer. Você pode olhar pelo mundo as pessoas fazendo loucuras para conseguir o que querem. E aí quando você chega até ela e fala: olha, Deus ainda é o caminho, a verdade e a vida. A oração ainda é a arma do crente. A palavra ainda é manual de vida. Você vai falar: não, deve ser maluco. Mas não, o simples na mão de Deus tem poder. Porque Deus, ele resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. E a graça de Deus não é para aqueles que são poderosos, mas para aqueles que são obedientes. A graça de Deus é para quem reconhece: olha, se Deus mandou, eu vou fazer. Se Deus disse, eu vou lá. Se Deus está no comando, eu não sou ninguém perto dele. Ele que tem que crescer, eu que tenho que desaparecer. E aí Naamã entrega e diz: olha, realmente, este é o Deus verdadeiro. Este é o Deus que o Senhor serve, que o profeta serve. Então vejam, não aconteceu da forma como Naamã esperava. Não foi do jeito que ele esperava. Não teve um espetáculo como ele achou que seria. Mas Deus agiu da mesma forma. Porque Deus, ele dá garantia do resultado. E a garantia do resultado é: eu estarei convosco todos os dias até a consumação dos séculos. A garantia do resultado é: eu vou, mas eu volto para levar vocês. O resultado é esse, mas o modo Deus vai guiar as nossas vidas. E às vezes Deus não opera em espetáculo, mas Deus opera em silêncio. Deus opera em silêncio. E nós temos que guardar o nosso segredo com Deus. Guardar o nosso segredo com Deus. Guardar a nossa oração com Deus. Guardar a nossa palavra com Deus. Guardar o nosso compromisso individual com Deus. Porque no meio de todos, Deus ainda está nos olhando, Deus ainda está nos vendo, Deus ainda está agindo nas nossas vidas. Deus ainda é o nosso caminho em todos os momentos. É o nosso segredo com Deus que precisa ser guardado. Amém? Amém. Amém. Boa palavra.